E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Jen, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje, a gente vai começar uma série falando sobre as casas astrológicas, as casas do mapa astral, porque sem entender essas casas, fica muito difícil você conseguir extrair as informações que o seu mapa tem para te oferecer. Então, se você tem interesse em saber mais sobre a casa 1, que é o assunto do nosso vídeo de hoje, assiste o vídeo até o final. Vamos então falar das informações básicas para começar o entendimento da nossa casa 1. A casa 1 tem uma relação natural com o signo de Áries. O regente é o planeta Marte. Os corregentes são Sol e Plutão. O tipo de casa é uma casa de vida, ou seja, uma casa de fogo. A natureza, o ritmo, enfim, é angular, que é a mesma coisa que cardial, né? E a polaridade é ativa. Ela faz parte do primeiro quadrante, que é o quadrante do autodesenvolvimento. É considerada uma casa pessoal. E agora segue uma lista de palavras-chave para vocês terem aí uma base para poder trabalhar. Autoafirmação, autoestima, autoexpressão, autoimagem, autossuficiência, consciência da personalidade, ego, egocentrismo, egoísmo, embrião do ser, energia inicial, essência do indivíduo, estampa, estilo de atuação, estilo de lidar com o corpo, exibicionismo, imagem projetada, independência, individualidade, individualismo, iniciativas, início da vida, motivações pessoais, papel na vida, ipseidade, persona, que é uma máscara da personalidade, reação ao meio ambiente, respeito próprio, sentido de identidade. Ok, foram várias palavras aí, você pode pausar o vídeo e anotar tudo. Então a casa 1 é uma casa relacionada com a personalidade. É a primeira etapa do desenvolvimento do eu. Como eu já disse, ela é natural do signo de Áries e, portanto, é uma casa regida pelo planeta Marte, o planeta da iniciativa. Só que a autora Maria Eugênia de Castro, no livro dela, num dos livros dela, vai aparecer na tela para vocês, aponta uma ideia de corregência do Sol e de Plutão. Eu imagino que seja porque o Sol representa o brilho pessoal da pessoa, que é externalizado através do ascendente, e o Plutão tem a ver com o poder pessoal, e isso tende a ser visto também através da expressão da pessoa. A casa tem polaridade ativa, ou seja, ela é uma casa para se estar ativo, uma casa de energia que impulsiona para fora, por assim dizer. O ritmo é cardinal, o que se assemelha muito ao conceito que a gente tem de angular, o que significa que é uma casa de movimento, de ação. O elemento da casa é o fogo, o que em alguns livros também é chamado de vida. A casa 1 é considerada uma das casas de vida. Alguns sistemas de casas, como o Plácidos e o Koch, que me veio na memória enquanto eu estava produzindo o roteiro desse vídeo, são talvez os mais comuns que a gente vai encontrar em mapas aqui no Brasil. Eles consideram que a cúspide da casa 1 é o ascendente. E a partir daí eles distribuem o restante das casas. O livro As 12 Casas traz que o ascendente surge quando a gente surge. E as suas qualidades refletem aquilo que nós somos e como conhecemos a vida. É o caminho do ego para atingir a completude que, em poucos casos, é conseguida. Segundo a autora Maria Eugênia, o caminho, a vida, o estilo pessoal e as reações a tudo o que vai acontecendo são as facetas formadoras da ipseidade, e ninguém consegue repetir o que é o outro. A tentativa de fazer isso resulta naquela cópia que é cheia de imperfeições. No livro Curso Básico de Astrologia, o ascendente é considerado um dos pontos mais importantes do mapa astral, pois ele fala da personalidade, do temperamento, das tendências naturais, da individualidade e da forma de se expressar. Revela aquilo que as pessoas veem e representa o corpo físico, a saúde e os primeiros anos da infância. Também fala da visão do mundo, do jeito da pessoa e da maneira como ela começa as coisas na vida dela. Diz-se do ascendente que é o caminho para se chegar ao Sol.
E embora alguns astrólogos se contentem em dizer que o ascendente se manifesta mais tarde na vida, tipo ali pelos 40 anos, isso não é uma regra. Por que que isso é dito? É porque quando a gente é criança, vamos dizer assim, aquilo que a gente tem, que é a informação da nossa personalidade, ela vai sendo formada, vai sendo juntada ali, vai sendo moldada quando a gente é criança, né? Lá, eu não vou saber dizer o tempo certo, né? Mas é de tal idade a tal idade é onde existe uma maior incidência dessa busca pelas informações. Não uma busca, mas dessa assimilação de informações que vão sim fazer parte daquilo que a gente vai expressar para o mundo. Então, o que que acontece? Quando a gente é criança, a gente vai muito na espontaneidade mesmo. Acho que toda criança é muito espontânea. Então, a gente não controla as nossas ações. A gente faz aquilo que a gente quer fazer e, de repente, de um lado, alguém poda aquilo que a gente fez, alguém fala alguma coisa, e isso vai gerando aquelas travas, aqueles controles. E, eventualmente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a lidar melhor. A gente vai ficando mais autoconfiante de quem a gente é e se expressa melhor em função disso. Então, como foi dito, não dá para generalizar, pois umas pessoas podem amadurecer antes das outras. Contudo, aspectos de sextil, trígono ou conjunção com o signo do Sol podem indicar uma maior facilidade de integrar esse ascendente e chegar mais rápido, evoluir mais rápido para se tornar a pessoa solar, por assim dizer. Também se diz que na casa 1 se encontram as informações sobre a aparência de uma pessoa, aparência física mesmo. Só que a esse respeito, por exemplo, essa autora, Maria Eugênia, ela fala que seria ingenuidade acreditar que é possível determinar a aparência de uma pessoa com base no signo solar e no ascendente, pois o corpo ele resulta de vários fatores genéticos, ambientais e de uma série de outros fatores, e portanto não se consegue caracterizar alguém fisicamente com base em estudo astrológico do nascimento. Sobre isso, no livro Curso Básico de Astrologia volume 3, os autores têm um capítulo que é bem interessante sobre você fazer a busca pela aparência física através do mapa astral. Segundo eles, os principais fatores a serem considerados seriam o signo ascendente, os planetas próximos do ascendente numa órbita de 8 ou 9 graus, os signos em que esses planetas estão, o signo e a casa do regente do ascendente, o signo do Sol e, às vezes, também o planeta que esteja próximo ali do meio do céu e que faça aspecto com o ascendente. O signo do ascendente geralmente funciona como uma lente pela qual a gente enxerga a realidade. Uma boa casa 1 tende a impulsionar a pessoa a entrar na vida como um guerreiro, fazendo uma analogia com Marte e com o Sol, pronto para a luta e disposto a vencer. E isso acontece porque a pessoa vem alicerçada numa boa autoestima e ela é capaz de enfrentar os obstáculos e se superar conforme ela vai crescendo. Stephen Arroyo, em seu livro Astrologia e Psicologia dos 4 Elementos, enfim, vai aparecer na tela, ele atesta que a casa 1 é a da identidade específica e autodirigida, e que geralmente, quem tem forte ênfase nessa casa, quer ação com impaciência, já que o seu senso de individualidade começa a se esvair se ela fica sem interação com o mundo exterior. Segundo ele, já que essa também é uma casa do corpo físico, qualquer pessoa tende a se sentir desvitalizada quando as qualidades mostradas pelos planetas que estão na casa 1 e pelo ascendente são reprimidas ou frustradas. Aí o que acontece? O que acontece, e não é raro de acontecer, inclusive comigo já aconteceu esse tipo de coisa. Por exemplo, imagina que você tem um ascendente em Áries. Áries é o quê? Áries é um signo de autonomia. Tipo, você é muito livre para ser você. E daí, de repente, quando você se relaciona com alguém, vamos dizer assim, você entra num relacionamento, você já começa a ceder o teu poder de decisão para outra pessoa. E isso pode te gerar problemas de saúde, porque você não está usando
o teu poder de decisão por você mesmo. Você não está escolhendo as coisas que você quer, você está deixando outra pessoa escolher. Tipo, esse é um exemplo bem simples e que acontece com muita facilidade. Muitas pessoas acredito que passam por esse tipo de coisa. Então fica a dica, prestem atenção no ascendente que vocês têm e tentem seguir aquela energia, tentem viver aquela energia da melhor maneira que vocês conseguirem, porque tem relação direta com a saúde de vocês. O livro Astrologia do Karma traz que o ascendente tem muita importância, porque é por meio dele que a gente coloca em prática os impulsos simbolizados pelos planetas e seus posicionamentos. O livro As 12 Casas traz que o signo ascendente ou os planetas próximos dele podem descrever a experiência individual do nascimento da pessoa. Aí, só para citar um exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem um Marte ali junto com o ascendente. É possível que essa pessoa tenha nascido prematura, porque o Marte representa o Áries ali, o Áries é apressado. Pode ser que essa pessoa tenha tido um nascimento ali prematuro. Se for Plutão, a pessoa pode ter tido alguma complicação na hora que ela nasceu, algum caso ali que deixou ela num limiar ali entre a vida e a morte, enfim, é esse tipo de coisa. Se for um Saturno, a pessoa pode ter demorado para nascer, pode ter atrasado um pouco. Enfim, deu para vocês entenderem isso. Essa casa também sugere aquela maneira individual como a gente vai entrar em cada fase da nossa vida, como a gente vai começar as coisas na nossa vida. O próprio nascimento que a gente tem ali já é um começo, é o primeiro começo que a gente tem na vida. E essa energia, ela marca bastante o resto da nossa vida. Por exemplo, o Áries no ascendente pode começar as coisas com muito entusiasmo e muita pressa. Ah, tem que fazer, vamos. Tipo, Sagitário no ascendente pode começar com muito otimismo. Capricórnio no ascendente pode começar com cautela, com algum receio, sabe, analisando, será que vai ter resultado se eu fizer isso? Esse tipo de coisa. Além disso, os principais tipos de funções nas quais a gente tem mais valia nos processos de realização da nossa única e própria identidade também são vistos aqui na Casa 1. São os nossos talentos especiais, aquilo que nos diferencia dos outros. A gente também consegue encontrar nesta casa informações sobre a formação dos nossos primeiros anos de vida. E de acordo com o autor do livro que eu acabei de citar, geralmente as características da Casa 1 tendem a ser muito óbvias na pessoa. E quando isso não acontece, aí tem alguma coisa que está bloqueando essa expressão, e isso tem que ser analisado. De acordo com o livro Os Astros Sempre Nos Acompanham, o ascendente tem um significado simbólico de corte do cordão umbilical, pois é nesse momento que a criança tem a sua primeira ação independente, que está representada ali na respiração, na primeira respiração. E considerando o ascendente como a cúspide da Casa 1, tem a função de que a pessoa construa um estilo próprio de ser, o que tem algo a ver com a expressão que diz o seguinte: sou assim e pronto. A Casa 1 é a casa da autoexpressão, e ela aponta a forma como a pessoa vai estruturar a sua personalidade e como o seu corpo tende a se comportar. Tudo que está nessa casa tem relação com aquilo que está na pessoa desde muito cedo. Essa casa assinala os meios que temos para impor a nossa vontade, para conquistar a nossa independência, para comandar a nossa própria vida. É um setor de autoafirmação, pois à medida em que a gente interpreta as coisas de um jeito próprio, a gente vai se sentindo ali mais confiante. Conforme a autora Ana Maria Costa Ribeiro, a Casa 1 permite à pessoa 3 nascimentos. O primeiro é o nascimento orgânico. O segundo é aquele nascimento para a sociedade, do papel que ela vai ter na comunidade. E o terceiro é um nascimento para uma realidade espiritual. Essa é a casa do eu. Mas o eu não é estar isolado, e sim saber que se é único. Esotericamente falando, é o ponto de manifestação do Deus, e qualquer planeta nessa área indica que a função deve ser usada para se descobrir e se conhecer. Agora, como que a gente consegue as informações do ascendente? Não sei. Em geral, para a gente definir um bom ascendente, a gente tem que considerar alguns pontos. O signo que está na cúspide da Casa 1, o signo do ascendente, enfim.
Planeta regente junto com o seu signo, junto com a casa onde ele está e com os aspectos que ele está fazendo. Os planetas que se encontram junto ao ascendente, tanto ali na casa 1 como na casa 12, ali nos graus de tolerância, por assim dizer. E os aspectos feitos com o próprio ascendente. Conforme a autora Ana Maria Costa Ribeiro, acrescenta Marte e Áries. Por que Marte e Áries? Porque eles são os donos da casa 1. Eu acredito que é por isso. Trabalhar bem a casa 1 é imprescindível para quem quer ter sucesso, pois é nela que a gente toma consciência da nossa relação com o mundo ao nosso redor, e é ali também que a gente pode delimitar a nossa fronteira de atuação e calibrar as nossas atitudes, os nossos modelos de comportamento. Vamos ver então os aspectos naturais que a casa 1 faz, começando pela oposição feita com a casa 7. Como vocês podem ver no mapa, de um lado nós temos o ascendente e no outro lado nós temos o descendente, então é uma oposição. Essa oposição fala de um dilema muito clássico, que é vontade própria e amor. Basicamente indica que uma parte da nossa liberdade, da nossa individualidade, ela tem que ser sacrificada para que um relacionamento possa funcionar. Ixi, mas... Isso realmente acontece. Inclusive, eu acho que a casa 7, apesar de ela ser uma casa angular, ela exige muita adaptação também, sabe? Então, isso acontece bastante. Também tem outro ponto, né? Tipo, você é você ali com a energia do seu ascendente e tal, você é você. Aí quando você conhece outra pessoa e se junta com essa pessoa, passa a conviver, passa a ter uma relação com essa pessoa, tipo, a pessoa do ascendente, ela meio que fica de lado e nasce uma outra pessoa, que é a pessoa ali da relação, que tem que se adaptar, que tem que fazer sacrifícios e que quer fazer o negócio funcionar. A casa 1 também faz quadratura natural com a casa 4. Ali tá falando que, ó, a gente nasce como pessoas individuais, né? Seres individuais, separados, únicos. Só que a nossa família, o nosso lar, enfim, ele acaba interferindo na nossa expressão dessa individualidade muitas vezes. E essa quadratura, geralmente, ela tem relação com o quanto que isso nos afeta, o quanto que a família sustenta ou reprime a nossa individualidade. A gente pode ter o desejo de ser independente e livre, que é ali relacionado à casa 1, mas as pressões morais para que a gente fique com o que é seguro, com o que é conhecido, pode nos inibir de ser desse jeito. O que seria uma influência de casa 4. A casa 1 também faz quadratura natural com a casa 10. Então fala assim, e o que significa isso? Significa que a gente tem que ter autodisciplina para poder desenvolver uma carreira, casa 10, só que isso sempre vai acabar nos limitando a nossa liberdade, a nossa espontaneidade pessoal, que tem relação com a casa 1. O que a sociedade aprova e valida, casa 10, pode restringir aquilo que nós somos inclinados a fazer naturalmente, casa 1. Muitas vezes a gente é classificado pelo que a gente faz no mundo, casa 10, e não pelas qualidades que a gente tem, casa 1. Outro aspecto que a casa 1 faz é um trígono com a casa 5. Quando um planeta na casa 1 faz trígono com um que está na casa 5, ele encontra saída criativa através do planeta da casa 5. Também tem um trígono natural entre a casa 1 e a casa 9, o que indica que a pessoa tende a agir de acordo com uma visão maior da vida. Então as suas ações tendem a obedecer às tendências que já estão presentes na atmosfera. Por exemplo, um vasto objetivo de existência, casa 9, guia a sua maneira de enfrentar o mundo, casa 1. Então agora a gente vai dar uma olhadinha num mapa, na prática, só para a gente ver o que a gente consegue extrair com base em tudo que a gente viu. Mas antes disso, eu quero pedir para você, se você gosta de astrologia, se você gosta desses assuntos de expansão de consciência, de autoconhecimento, se inscreve no canal. E não esquece de deixar o seu like, já clica no botão agora que é para você não esquecer, ok? Então vamos lá olhar esse mapa aí para ver como é que funciona na prática. Então eu tô aqui com o mapa do ator Arnold Schwarzenegger. Eu peguei esse mapa como exemplo porque ele teve uma questão que foi meio complicadinha ali no nascimento dele e serve pra gente ilustrar. Então vamos lá, o que a gente vai olhar? Lembrando, casa 1, tá? Casa 1 essa aqui, ó, tá pequenininha aqui no mapa dele. Então a casa 1,
É a casa da personalidade, dos inícios, da visão de mundo, da imagem que mostra para o mundo. O que a gente devia olhar? De signo na cúspide, no caso, Câncer está na cúspide. Indica o quê? Indica que a pessoa é carinhosa, ela se expressa de maneira carinhosa, nutridora, tem aquele instinto tem aquele estilo maternal de ser, é emocional. Ela pode hesitar diante das novas situações, por quê? Porque ela se sente mais confortável com aquilo que ela já conhece. E essa pessoa pode ver o mundo como um lugar emocional, como um lugar em que ela precisa de proteção e que precisa proteger também. Essa é uma maneira de ver, tá? O próximo ponto, o que a gente pode olhar? O regente. Aonde está o regente? O regente do signo de Câncer é a Lua. A Lua está aqui, em Capricórnio, que é um signo oposto ao signo de Câncer. Aqui, ó, a pessoa pode ser emocionalmente objetiva, organizada, tem necessidade de ter tudo planejado para se sentir segura, pode ter problemas de saúde advindos de nervosismo. Por que eu botei isso aqui? É porque a Lua está na casa 6, está fazendo uma oposição aqui com Urano aqui na casa 12, então existe essa possibilidade. Está fazendo uma quadratura aqui com o Netuno na casa 4, então pode ter questões aqui que influenciem. É intuitiva em assuntos de família, relacionamento, espiritualizada. Tem um aspecto aqui de quincúncio, olha só, com o Sol, né? E isso pode ser um indicativo de problemas que podem vir a prejudicar o coração dele. Lembrando, a casa 1 representa o corpo físico, a casa 6 tem a ver com a manutenção do corpo físico. Então, esses problemas emocionais recorrentes que ele eventualmente pode vir a ter, né, exigiriam aí um tipo de ajuste. Estão ajustando ali o Sol, o coração dele nesse caso. Por que eu fui para esse lado? É porque eu sei que ele teve questões com o coração, tá? Isso aí eu já vi. E o aspecto de quincúncio é algo difícil de você lidar. Ele é um ajuste que está acontecendo e geralmente é difícil de lidar com ele. Ok, depois, o que nós vamos ver? Olhamos o regente. Olha o regente, a casa do regente, o signo do regente, todos os aspectos do regente. Joga isso para a casa 1. Aí depois a gente vai ver os planetas que estão na casa 1. Aqui no caso a gente tem o que? Vênus, Sol e também é considerado Mercúrio que está aqui na cúspide. Então o Sol em Leão, ele está em casa literalmente, ele está no signo dele. Então é uma pessoa muito criativa, com uma autoestima talvez muito forte, muita presença, uma pessoa que quer ter reconhecimento por ser quem ela é. Isso é muito forte na expressão dela. Ela chega e já bota a banca, por assim dizer. Já diz, tô aqui, olhem para mim, me deem atenção, reconheçam o que eu tô fazendo. Mais ou menos isso. Ele tem Vênus em Câncer. Daí a Vênus em Câncer indica que ele é uma pessoa amorosa. Ele se apega afetivamente nas pessoas. Quando ele ama, ele cuida. E ele pode sentir prazer naquilo que é familiar. É mais ou menos, tá? E o Mercúrio? O Mercúrio que fala da mente da pessoa, né? Fala o quê? Uma pessoa que pode ser racional com as suas emoções. Porque Mercúrio traz ali as tendências de Virgem e Gêmeos. Então ele pode ser uma pessoa racional, é uma pessoa inteligente emocionalmente, pode entender bem o que as pessoas sentem, porque talvez ele entenda o que ele sente. E tende a se expressar ali na fala, na escrita, nas formas de expressão que ele tem de uma maneira carinhosa, uma maneira canceriana, por assim dizer. E daí teria que olhar todos os aspectos. Eu não vou olhar isso daí nesse vídeo, porque o vídeo já está muito longo. É verdade. Ok, então agora a gente olharia também Marte e Áries. Onde está Marte e Áries? Marte está aqui na casa 12, em Gêmeos, e Áries está aqui dentro da casa 10, interceptado. Então, o Áries na casa 10 fala de uma pessoa com bastante autonomia, que pode ser reconhecida por ser competitiva, por querer ser a primeira nas coisas que faz, por seu empreendedorismo e por aí vai. E o Marte em Gêmeos fala de uma energia, de um impulso que seria mental e que seria mais
interior, por assim dizer, porque está na casa 12. Enfim, vocês veem como que a coisa vai se desenrolando. Lembrando aqui que eu estou estudando, eu não sou profissional em astrologia ainda, quem sabe em algum momento eu chegue lá. Então, se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixa seu like, porque isso é bem importante para que o vídeo chegue para mais pessoas. E para saber aí que vocês estão curtindo o que eu estou fazendo, né? Senão a minha motivação para fazer vai, ó, por água abaixo. Se inscreve no canal se você já não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. E é isso aí. Obrigada por ter assistido.